Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, então vamos dar uma olhada agora nas previsões de hoje, no dia 11 de 1 de 2021. Então, observando bem, o que está acontecendo ultimamente, a gente vê claramente que aquele sistema de alta pressão ele ainda está se mantendo aqui próximo à costa da região Nordeste. Com isso, o que é que acontece? Você acaba mantendo toda a costa leste e a costa norte aqui da região Nordeste com um tempo mais seco bem definido. Porém, em algumas localidades a gente pode ver que acontece uma chuva, mas realmente é uma chuva bem localizada. Mas nada tão, por exemplo, significativo de você ter vários dias com a sequência de chuvas bem fortes. Aquele sistema de alta pressão que nós vimos alguns anos atrás, aparentemente ele não deve se estabelecer aqui na região central do país, pelo menos até o final desse horizonte de 7 dias. Então, o que a gente vê claramente é que a gente tem uma chuva bem distribuída no país e que deve atingir aí maior parte das localidades das cidades brasileiras. E esse sinal a gente observa que ele está sendo mantido, nas últimas previsões e bem definida. O interessante agora notar também que seria esse retorno das chuvas aqui, mais localizada na região sul nos próximos dias, devido principalmente à passagem dessa frente aqui. Então, lá para o dia 13 e 14 vai ter entrado uma frente aqui na região sul do país. Essa frente deve ajudar a organizar aqui a canalização da umidade da região amazônica, pegando bem aqui no sul da Amazônia e trazendo essa umidade aqui um pouco mais para a região de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Então, o que a gente observa claramente é que a gente deve ter realmente uma chuva bem distribuída no país nos próximos dias. E olhando aqui também a umidade relativa em médios níveis, o que esse campo nos diz, na verdade? Então, quanto maior aqui a quantidade de umidade, quer dizer que existe uma probabilidade maior de você ter uma nuvem formada a 5 km de altura. Por quê? Porque quando você observa esse canal, quer dizer que a nuvem está tendo um desenvolvimento vertical. E com isso, a possibilidade de ter chuva aumenta bastante. A gente vê aqui também que aparentemente aparece um sistema aqui de baixa pressão na região Nordeste, que deve ajudar a trazer um pouco de chuva no final do horizonte, mas por enquanto o modelo mostra que não é nada tão significativo a ponto de mexer muito com o que é esse tempo mais seco que a gente está observando nesse momento sobre a costa norte e leste da região Nordeste. O outro destaque é que a gente observa que aos poucos a zona de convergência intertropical ela está caminhando em direção à região sul do planeta, e o que a gente vê claramente é que ela já começa a interagir aqui, e a trazer um pouco de formação de chuvas na região norte do país. Mas vamos acompanhar, para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Observando agora o comportamento daquele sistema de alta pressão na região do Atlântico, a gente observa claramente, que tem momentos que ele tem uma intensidade maior, aí entra um sistema aqui de baixa pressão, empurra essa alta pressão um pouco mais para a região da África, porém ela ainda continua tendo um ramo que atua aqui sobre a região da costa leste e norte do Nordeste e deve manter o tempo seco aí, pelo menos no próximo horizonte de 10 dias. Mas o destaque também é aquele sistema de alta pressão de bloqueio que nós tivemos aí nos últimos anos, na verdade, atuando aqui na região central do país. A gente vê que o modelo ele não mostra isso tão intenso. Claro, aparece aqui uma linha de 588, que representaria os 5.880 no campo de altura geopotencial, mas aparentemente ela não está tão forte, tão intensificada a ponto de causar um bloqueio. Então o que a gente observa é que nós teremos aquela coisa que eu já sempre falei para vocês, nesses últimos dias,
a famosa gangorra barométrica. Então a gente vai ter momentos que essa região vai apresentar uma alta pressão, mas bem definida, né, mas não tão intensa, e depois entra o sistema de baixa pressão e acaba empurrando, né, esse sistema de alta pressão mais para cima aqui da região do Oceano Atlântico, libera a atmosfera e volta a chover. Mas o grande destaque que a gente tem que observar é que aparentemente os modelos de previsão numérica do tempo eles estão apresentando aí a chuva superestimada. Então o que acontece? Apesar da entrada da frente na região aqui do país, a organização de chuva na região central do país é bem distribuída em praticamente todo o país, com exceção da costa leste e nordeste, costa norte e do nordeste. Essas nuvens elas não conseguem se desenvolver tanto por causa principalmente dessa gangorra barométrica, né? Então, quando a frente entra, que traz o sistema de baixa pressão, e logo em seguida a gente tem uma alta pressão atuando, então você tem uma grande disponibilidade de umidade, mas a nuvem não consegue se desenvolver na vertical, porque essa alta pressão acaba impedindo um pouco esse desenvolvimento. É como se a nuvem quisesse crescer, mas tem um sistema de alta pressão, por exemplo, em médios níveis, em altos níveis, que impede com que ela se desenvolva muito, porque o sistema de alta pressão em médios e altos níveis, o que é que ele faz? Ele joga o vento, né? Na verdade, o ar em direção à Terra, né? Em direção a baixos níveis, e com isso acaba impedindo esse desenvolvimento das nuvens. Claro, as nuvens conseguem romper um pouco esse sistema, trazem chuvas, mas chuvas não tão significativas. Esse é um dos motivos porque os modelos eles estão superestimando. Então, quando a gente compara a previsão versus o observado, a gente está notando que o observado, né, as chuvas observadas, elas sempre estão menores do que realmente previsto. Outra coisa que a gente observa é que com relação à temperatura, a gente não tem uma temperatura nem muito alta nem muito baixa para os próximos dias. Então, o que acontece é que não devemos ter temperaturas muito fora da normal climatológica. Claro que em alguns momentos fica um pouco mais frio, em alguns momentos fica realmente bem mais quente, mas nada tão significativo a ponto de mexer muito com a carga no país. Okay? Um outro detalhe, claro, é que a gente tem aí aparentemente uma melhora nos armazenamentos de água no solo em todo o país, mas mantendo aquele padrão que a gente viu semana passada, né? A gente tem o retorno, né, na verdade, desses armazenamentos, mas porém não deve impactar tanto no desenvolvimento das vazões, por exemplo, na região sul ou na região sudeste do país, ok? Então, notas o que a gente vê claramente. A região do quadrilátero dos reservatórios deve apresentar melhora, principalmente pelas chuvas significativas que os modelos estão projetando nos próximos dias. Mas lembrando que, apesar de ter essas chuvas muito, a gente está observando que não está sendo realmente o que está dando não observado, né? O que está vindo não observado. Então, os modelos estão superestimando. Ficar de olho nisso, porque pode ser que a gente tenha realmente uma chuva superestimada. Região sul deve apresentar o aumento nas vazões, mas também nada tão significativo, principalmente aí retorno das chuvas na região. O interessante que a gente notar é que a gente não deve ter, por exemplo, uma diminuição grande nas vazões e sim uma leve recuperação. E ainda o destaque fica para a região do Rio Madeira, que apresentou chuvas expressivas e a gente vê o aumento gradativo dessas vazões. E olhando os modelos que o ONS utiliza, né? Hoje eu não trouxe aqui a imagem do ETA porque ainda não saiu oficialmente no site do ONS, mas o que a gente vê é que ambos os modelos, tanto o GEFS como o SCI, provavelmente o ETA, vai apresentar aí esse padrão de uma chuva bem distribuída na maior parte do país. A única exceção é aqui a costa do Nordeste, a leste e norte, que deve apresentar sim uma chuva, mas o tempo seco deve prevalecer na maior parte. Porém, a gente já começa a observar aqui uma leve melhora, mas ficar de olho se realmente os modelos estão superestimando, não vai ser nada tão significativo, ok? Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.